Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast Ciência com Impacto. Nesta terceira temporada, contamos com a colaboração da Marinha Portuguesa, que nos cede alguns dos seus espaços mais emblemáticos. A minha convidada de hoje é a investigadora Clara Grilo. Clara, muito obrigado por estares aqui connosco. Obrigada eu. A Clara licenciou-se em 1998 em Biologia, aplicada aos recursos animais, pela Faculdade de Ciências de Lisboa. Em 2003 terminou uma pós-graduação em Sistemas de Informação Geográfica pelo Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação e em 2009 obteve o seu grau de doutoramento em Biologia de Conservação. É autora ou coautora de mais de 40 artigos científicos, além da participação em diversos livros e papers. Os seus principais interesses são a conservação da natureza e o uso de modelos para esse fim, bem como os efeitos da atividade humana na paisagem e na vida selvagem. A Clara é atualmente investigadora do CESAM, Centro de Estudos do Ambiente e do Mar. Clara, mais uma vez, obrigado por estares aqui connosco. Obrigada eu. Vamos começar esta nossa conversa com um facto da atualidade. Apesar toda esta temática ser infelizmente muito atual, publicaste recentemente um artigo numa prestigiada revista científica internacional, onde apresentas, juntamente com a equipa que colaborou contigo, números e estimativas de animais mortos nas estradas europeias. Queres falar-me um pouco desse estudo que foi liderado por ti e que, na minha opinião, é um alerta impressionante? Bem, o objetivo do trabalho era tentar perceber quais eram as espécies europeias mais atropeladas e tentar perceber também se essas espécies mais atropeladas são aquelas que têm um impacto maior nas populações. E o que verificámos é que não era verdade, ou seja, as mais atropeladas são as mais abundantes, as mais comuns, e aquelas espécies que têm um crescimento mais lento, que não têm tanta capacidade de compensar a mortalidade... Estavam menos representadas. Estão menos representadas em termos de taxas de atropelamento, mas que têm um impacto maior, a mortalidade adicional nas suas populações. E, portanto, o resultado final que nos indica é, não basta quantificar o número de atropelamentos, como é feito de uma forma geral, mas nós precisamos ir um bocadinho mais além, que é tentar perceber qual é a proporção da população que é atropelada, e é a partir daí que nós conseguimos perceber qual é o impacto que vai ter nas populações. Esse é o segundo passo para o próximo artigo? Sim, nós estamos a desenvolver, porque nós, na verdade, trabalhamos com um modelo teórico em que utilizamos parâmetros demográficos, portanto, taxa de reprodução, taxas de sobrevivência, longevidade, e depois tentámos perceber se, como há mortalidade adicional, se essas espécies tinham um risco de extinção. Não utilizámos diretamente as taxas de atropelamento, e esse vai ser o próximo trabalho, é o que nós queremos fazer, é desenvolver uma ferramenta em que nós possamos trabalhar com múltiplas espécies e com as taxas observadas e perceber quais são realmente as espécies que estão em perigo. Mas este estudo já nos consegue dizer, consegue-nos dizer certamente quais é que são as mais atropeladas, porque têm essa amostragem, mas conseguem daí aferir qual possa ser o impacto real ou o impacto estimado desses atropelamentos na conservação daquelas populações? Não, ainda não conseguimos chegar aí. Só conseguimos perceber é que há uma série de espécies que são particularmente vulneráveis se houver uma mortalidade. Por exemplo, águias, morcegos também, sim. Portanto, assim, os grandes grupos. E entre os mamíferos, há alguns que são mais frequentes nesses atropelamentos do que outros. Sim, mas são os mais abundantes. Claro. É o caso, por exemplo, do ouriço cacheiro ou do coelho, em que a taxa de crescimento é relativamente alta e, portanto, eles conseguem compensar a mortalidade adicional com a sua natalidade, na verdade. E conseguimos através desse estudo, que foi feito em larga escala, conseguimos olhar para Portugal, conseguimos ter
uma noção do que é em Portugal, quais são as espécies que em Portugal são mais atingidas pelo atropelamento? Assim, a análise foi feita a nível europeu e uma escala de 50 por 50 quilómetros. O que nós estimamos é mais ou menos 2 milhões de atropelamentos da parte das aves e meio milhão para 2 mamíferos. milhões por ano? 2 milhões por ano, sim. Na verdade, o que nós fizemos foi, nós fizemos uma compilação de todos os estudos que havia na Europa e depois calculámos as taxas de atropelamento e extrapolámos para espécies que podem não ter sido detectadas ou que os estudos foram fora da área de distribuição das espécies. Ou seja, assumimos que todas as espécies se aproximam da estrada e podem ser atropeladas. Portanto, este caso pode ser subestimado, esta estimativa pode ser subestimada, mas também pode ser subestimada porque nós não temos dados de tráfego e as estradas, os estudos onde foram feitas os estudos onde foram feitos os registros dos atropelamentos têm diferentes níveis de tráfego e nós não conseguimos controlar isso. Assumimos que todas tinham o mesmo impacto em termos de atropelamentos. E, portanto, é por essa via difícil de tentar identificar pontos negros de atropelamento, saber quais é que são os locais onde o impacto sobre a fauna selvagem é mais forte e marcante. Sim, especificamente este trabalho, como trabalhámos à quadrícula 50 por 50 e como nós, na verdade, multiplicámos a taxa de atropelamento, número de indivíduos por quilómetro por ano, pela densidade de estradas, na verdade o que nos vai indicar é as zonas onde há mais estradas, é onde há mais atropelamentos, excluindo, na verdade, as zonas urbanas. E este tipo de estudo já permite propor algum tipo de medidas de mitigação ou ainda não é esse o passo seguinte? Não, ainda não. Porquê? Porque na verdade, o que nós queremos chamar aqui a atenção é que não basta quantificar. Isso é o que tem sido feito. E temos que, mas é apostar em saber, mas é abundâncias e proporção da população que é atropelada. E só aí é que nós poderemos localizar com mais eficácia essas medidas de mitigação. Portanto, é um alerta para... Vamos, do ponto de vista conservacionista, obviamente, apostar em ter mais dados para depois aplicar as medidas nos sítios certos. Não estamos a aplicar em zonas onde as espécies são mais abundantes e que não são Mas este era sempre um primeiro passo essencial, não é? Era preciso dar este passo. É preciso dar este passo, do ponto de vista da conservação. Sim. Sim. Olha, queria, antes de continuarmos aqui nas estradas, que vai percorrer um bocadinho toda a nossa conversa, queria conversar contigo um pouco sobre o teu percurso. E queria-te perguntar até que ponto é que tu tinhas, quando terminaste Biologia, até que ponto é que tu tinhas já na tua cabeça, na tua agenda, este tema das estradas e do impacto das infraestruturas humanas na fauna selvagem. E digo isto porque, na verdade, tu, ao longo dos teus anos de investigadora, especializaste nesta área a ponto de, como eu disse no início, liderares projetos e equipas internacionais. Isto já era uma coisa que estava na tua cabeça ou foi um interesse que de alguma forma te surgiu inesperado? Não, quando eu acabei o curso de Biologia, o que eu queria fazer era planeamento, ou seja, definir áreas prioritárias para a conservação. E depois eu entrei num projeto que foi de monitorização dos valores naturais do Alqueva, que foi antes da construção do Alqueva, em que eu participei no trabalho de campo para o censo do coelho, e foi aí que nós, nas nossas viagens até o Alentejo, verificámos que havia imensos atropelamentos e muito pouca informação. E foi isso que me despertou a atenção e que me levou a querer fazer um doutoramento nessa área. E como a equipa onde eu estava era a equipa dos carnívoros, da Faculdade de Ciências de Lisboa, então eu quis apostar e tentar perceber o que é que estava a passar a nível dos carnívoros, em termos de mortalidade, e também se aquelas passagens que existem nas autoestradas se estão a ser utilizadas pelos carnívoros. E esse foi o tema do teu doutoramento? Exatamente, sim. O teu doutoramento teve esta questão particular, não sei se é um aspecto excepcional ou se é uma situação mais ou menos comum, contou com a colaboração da Brisa, da maior concessionária de autoestradas em Portugal. Isso foi importante para o teu doutoramento? Sim, na verdade fui eu que contactei a Brisa porque eu precisava de algum apoio. Eu tinha a bolsa da Fundação da Ciência e Tecnologia, mas não tinha dinheiro para poder fazer o trabalho de campo. E então entrei em contacto com a Brisa, fiz uma proposta
queria saber se aquelas passagens que existem são utilizadas pelos carnívoros, eles também tinham interesse em saber disso, e também queria ter mais dados de atropelamentos. E em troca eu dava formação aos funcionários da Brisa, ou seja, da Segurança Rodoviária e da Manutenção, para eles poderem identificar melhor as espécies, portanto, e depois eu tinha essa informação também dos atropelamentos. Claro. Portanto, eles apoiaram-me com gasóleo, as portagens e câmaras fotográficas para O teu as documento foi passagens. muito focado no Alentejo? Foi só focado no Alentejo, sim, sim. Na altura, a A2 era, apesar de tudo, uma autoestrada ainda recente, portanto era muito importante também perceber, até porque atravessava ali umas zonas muito importantes, era importante perceber o impacto daquela autoestrada na fauna. Sim, essa é a zona mais a sul, porque até tinha a ver com a questão do lince ibérico. Sim. Eu trabalhei mais até Beja. Do Alentejo. E na A6 até Évora. Na verdade, o que eu queria era ter zonas onde havia passagens de diferentes tamanhos e tentar perceber se havia algumas características das passagens que promoviam o uso ou não. Antes de ir ao tema das passagens, queria-te perguntar se para um investigador não é constrangedor ter este tipo de apoio, ou seja, o investigador não se sente que... Imagina que há muitos atropelamentos naquela autoestrada, está a dar uma má notícia quer dizer, é uma boa notícia para si, do ponto de vista que recolheu muita informação e, portanto, tem ali dados científicos para trabalhar, mas, se calhar, para o concessionário é uma má notícia. Não há aqui um constrangimento entre a concessionária e o investigador? Não, absolutamente. Até foi ao contrário. Eles ficaram muito preocupados com o número de atropelamentos, por exemplo, de carnívoros e de rapinas noturnas. Na verdade, são aquelas que são mais detectadas e que os funcionários detectavam melhor. E convidaram-nos para fazer um trabalho mais profundo sobre o comportamento da coruja das torres e da fuinha, que é um mustelídeo, um pequeno mustelídeo, para tentar perceber o que é que se estava a passar e que tipo de comportamento é que elas tinham. Portanto, a Brisa nesse aspecto foi bastante aberta e estava interessada em saber o que é que se poderia fazer, e nós inclusive aproveitámos esse projeto para testar algumas medidas de mitigação, nomeadamente a vedação e também... Era isso que eu te ia perguntar, desse teu doutoramento saiu daqui... como resultado, como feedback, medidas concretas de minimização de impactos? Sim, porque nós testámos algumas medidas. Uma delas foi colocar vedação e colocar placas nas passagens onde tem água, porque o que nós verificámos é que as passagens que tinham água só eram frequentadas pela lontra. Quando tu dizes passagens, estamos a falar daquelas passagens por baixo. Exatamente, aquelas inferiores que fazem ligação das ribeiras ou que são umas manilhas de escorrência de água e que são regularmente utilizadas pelos carnívoros principais, mas não detectámos, por exemplo, para a doninha e para o toirão, que são espécies mais pequenas e que nós pensamos que é por ter um aspecto muito artificial. São espécies que utilizam corredores por exemplo, galerias ripícolas ou sebes, e aquele aspecto tem um ar muito artificial. E que outras medidas de minimização é que existiam para além destas passagens? Não, só testámos. Portanto, na verdade, o que testámos é nessas com água, pusemos umas placas de madeira para poderem passar numa zona seca e verificámos que realmente a partir daí as espécies começaram a utilizar essas passagens, portanto, o que é um bom indicador. Pois é isso que eu ia perguntar, portanto tem uma noção do grau de eficácia, digamos assim, dessas passagens. Exatamente, sim. Portanto, para o Alentejo não é muito grave, porque a maioria do tempo as ribeiras estão secas. Mas isto é importante, por exemplo, para o norte de Portugal, em que há ribeiras que estão permanentemente com água e, portanto, as passagens provavelmente estão permanentemente com água, e talvez fosse importante pôr esse tipo de e não se pode, de placas. Não se pode exportar esses bons exemplos para outras geografias do país? Claro que sim. E essa era a ideia, ou seja, nós usámos o modelo ali no Alentejo, mas queríamos, claro que na altura das chuvas nós percebíamos que tinha água e que os indivíduos de carnívoros utilizavam essas placas, de madeira, porque nós punhamos vídeo e pó para vermos as pegadas e então conseguimos verificar que eles utilizavam regularmente. Esses eram os vossos métodos, era o pó para as pegadas e as câmaras? As câmaras e depois os vídeos. Depois os vídeos, sim. Olha, e outra questão que eu te queria perguntar, e em termos
das aves, nomeadamente das rapinas noturnas, há formas de minimizar os impactos das estradas? Olha, nós seguimos a Coruja das Torres e o que verificámos é que elas definiam os territórios ao lado da autoestrada, mas de vez em quando tentavam atravessar. O problema das rapinas noturnas é que elas têm um voo bastante baixo, ao contrário das rapinas diurnas, que têm um voo alto, sim, detectam a presa e levantam logo. E então elas têm ao nível dos veículos o voo, as rapinas noturnas. Uma das medidas é, por exemplo, tentar promover um voo acima dos veículos e pode ser, por exemplo, aumentar a altura das sebes, das bermas. Sim. Ou então pôr placas, mas eu sugeria mais medidas mais naturais, ou seja, e existem bermas que são mais altas que funcionam como barreiras sonoras, portanto existe já essas bermas mais altas que são feitas de propósito. E quando falamos deste tema há sempre uma divisão entre aqueles que são favoráveis ou que são adversários da vegetação naquelas faixas que separam as duas vias da autoestrada. Achas que vegetação nestas faixas é um atrativo para a fauna, que pode puxá-las para aqueles locais, ou, pelo contrário, pode ser uma zona de refúgio que lhes permita parar no atravessamento das 4 faixas? O que é que achas que é mais eficaz? Tu estás a falar das bermas, da vegetação nas bermas e no separador central, No separador não é? central, no separador central. Tanto as bermas como o separador central, de uma forma geral, não são geridas e, portanto, deixam os arbustos crescer. E isso é um ponto de atração para os pequenos mamíferos. Isso depois atrai os predadores. Sim, isso é um fator de atração. E, portanto, era importante, então, fazer essa gestão, digamos assim. Fazer essa gestão, mas às vezes é preciso ter cuidado, porque, por exemplo, em zona do Alentejo, em que há pouca vegetação e poucas áreas de arbustivas, podem ser os únicos sítios onde há a ocorrência dessas espécies. Então tem que ser uma gestão equilibrada, ou seja, em algumas zonas em que pode haver pontos negros de mortalidade, então tentar fazer essa gestão, mas deixar outras zonas com zonas arbustivas, sim. Olha, outra questão, não sei se, como estávamos a falar, o teu trabalho focou-se muito no sul do país, mas eu sempre achei muita piada a uma passagem para Lobos, uma passagem aérea para Lobos, que foi criada na A24, perto de Chaves. Enquanto investigadora, não sei, se calhar nunca a estudaste, não, mas enquanto investigadora achas que é uma medida eficaz? Aquilo penso que era um território de lobos que foi cortado pela autoestrada e, portanto, aquela passagem aérea servia para fazer a ligação entre as várias áreas do território. Achas que é uma medida eficaz? Eu acho que aquela medida não correu bem porque foi construída ao pé de uma pedreira. Ora, isso não devia ter sido construído nessa zona, porque há ali uma grande perturbação e provavelmente os lobos podem não cruzar. Eu não tenho dados sobre isso, mas na altura foi muito contestado porque pareceu que a localização foi um bocadinho ad hoc e não foi muito bem pensada. Foi para pôr uma passagem e ficar resolvido a questão. Mas o princípio em si não era mau, ou seja, se cada concessionária começasse a pensar, quando faz os seus traçados, que devia de incorporar uma série de passagens especificamente, não águas de escorrência, mas passagens de facto para a fauna, quer fossem subterrâneas, inferiores ou aéreas, era um bom princípio, não é? Claro que sim, claro que sim. Agora, é preciso perceber aonde. E se isso realmente tem impacto na população, se isso tem a ver com a questão do efeito barreira, que faz a diferenciação e o isolamento das populações, ou se tem a ver com a mortalidade. Na altura eu não acompanhei muito bem esse estudo e, portanto, não tenho muitos dados sobre isso, mas na verdade é isso. As passagens superiores na Europa, de uma forma geral, são aplicadas por uma questão de segurança rodoviária, sobretudo, por causa dos ungulados e dos acidentes. E também, em alguns casos, para espécies bastante ameaçadas em que se percebe que pode haver um isolamento das populações. E cada vez que houver essa percepção, acho que sim. Acho que é da responsabilidade das concessionárias, que são, na verdade, as que estão a impactar a vida selvagem, a ter essa responsabilidade de aplicar essas medidas, obviamente, sim. Claro, a experiência e o saber que foste acumulando ao longo destes anos, como já vimos, tem tido um reconhecimento internacional. E tu tiveste, não sei se ainda se mantens, mas penso que sim, tiveste durante muito tempo uma longa colaboração com o Brasil. Como é que é a realidade brasileira ao nível dos estudos
ao nível das estradas, desculpa, ao nível das estradas e das outras infraestruturas cinzentas, barragens, no que se refere ao impacto na vida selvagem. Como é que foi a tua experiência no Brasil no que diz respeito a este tema? Assim, na verdade, eu fui para o Brasil durante 3 anos a desenvolver um projeto em que tentava encontrar os padrões de impactos nas populações, em algumas espécies. Porquê? Porque o Brasil está um bocadinho mais atrás do que nós. Eles estão... Estás a falar do ponto de vista da legislação. Em termos de legislação, eles ainda estavam na altura a preparar a legislação porque havia um plano de expansão de aumento de 20% relativamente à rede viária existente. Portanto, eles precisavam de legislação e eu acho que neste momento isso já está praticamente é fechado e já as concessionárias já seguem padrões, esses padrões europeus, mais assim. ou menos sim. Europeus e portanto havia uma necessidade muito grande de conhecimento. Qual era o problema? É que primeiro o Brasil tem uma mega biodiversidade, há muitas espécies que não se sabe qual é o comportamento relativamente às estradas e havia muitos estudos só de quantificação de atropelamentos e não havia análises muito profundas. E, portanto, eu fiquei muito interessada em fazer o trabalho lá porque era compilar aquela informação toda e tentar encontrar ali padrões e perceber onde é que eram as zonas mais críticas em termos de atropelamentos, onde é que haveria mais atropelamentos se fosse construída uma estrada e penso que isso era uma ferramenta que era muito importante para o planeamento dessa expansão que eles queriam fazer até 2030. Mas esse trabalho científico podia condicionar as estradas que iam ser construídas ou não? Ou os traçados já estavam definidos, independentemente dos resultados da ciência? Eu penso que os traçados estão mais ou menos, aqui a ideia é mitigar. O trabalho que eu faço é puramente académico. Estamos a falar de modelos, não é? Exatamente, sim, e de mapeamentos. Portanto, acabamos sempre por tentar mapear e tentar perceber quais são as zonas críticas. Depois, há ali um processo que é preciso ser feito e que tem sido feito no Brasil, até mais do que em Portugal, é haver reuniões de profissionais das concessionárias com ONGs, com os académicos e tentar arranjar ali soluções com base na informação científica. E isso foi uma experiência muito, muito gira porque eu estive em workshops em que estavam ali os vários profissionais e todos ali a conversar e a discutir e a tentar definir prioridades, estratégias, até mesmo lacunas de informação que eram preciso colmatar, enfim. Acho que é uma realidade que não se sente muito entre nós? Esse tipo de funcionamento em rede no que diz respeito a este tema? Cá em Portugal eu não tive essa experiência e eu acho que os países em que sabem que há impactos na Europa, na América do Norte, mas que não podem extrapolar esse conhecimento para estes países que têm um clima completamente diferente, espécies completamente diferentes, eles têm que fazer o trabalho todo. Claro. E então há uma emergência nisso. E eu acho que há uma muito maior abertura de conhecimento. Há universidades muito boas, há grupos muito bons a funcionar lá e, portanto, foi um privilégio poder estar ali a participar naquela construção e naquele interesse em ter informação. Eu acho que a Europa é uma Europa mais envelhecida, com uma administração pública talvez mais pesada e mais difícil às vezes de nós comunicarmos entre todos. Eu vi ali alguma facilidade no Brasil. Embora depois o Brasil entrou numa grande crise económica, uma série de coisas não foram realizadas, neste momento eu não sei em que estado é a questão, mas há grupos de trabalho que estão a trabalhar muito bem para que possam apoiar determinadas dúvidas relativamente a determinada construção de estradas ou abertura de estradas em áreas protegidas, por exemplo, e que estão a trabalhar muito bem. Antes de avançar aqui para duas das grandes espécies, das espécies mais emblemáticas que tu acompanhaste de perto, queria perguntar-te, o teu contributo é de facto, como estavas a dizer, o mapeamento e os modelos. Explica-me lá como é que isto funciona e como é que esse tipo de metodologia traz luz para este tema. É assim, o que havia era trabalhos locais com dados de atropelamento e o que nós queríamos perceber era qual era o padrão.
ou seja, quais são as espécies que são mais atropeladas, compilar toda essa informação de todos os estudos. Quais são as características que levam a que essas espécies sejam mais atropeladas e depois, com base na distribuição das espécies, nós percebermos onde é que pode ser mais crítico o nível de atropelamento. Isso foi um dos trabalhos. Outro dos trabalhos em que nós nos focámos com duas espécies Sim, é isso que vamos falar. Que são o lobo-guará e o tamanduá-bandeira. O tamanduá-bandeira, que é o urso formigueiro gigante, não é? Exato. Enfim, nome português, também eu digo muito em comum brasileiro em português. ainda. Sim. Sim. Essas espécies eram muito detectadas nas estradas, são espécies ameaçadas. São de áreas geográficas diferentes? O tamanduá é mais no sul, o lobo-guará é mais ou menos no Brasil. Ok. Centro-sul. Ok. Sim. E são espécies que nós sabemos muito pouco sobre o impacto. E então utilizámos modelos de viabilidade populacional para tentar perceber qual era o efeito das estradas nas populações. E o que verificámos é que, por exemplo, para o tamanduá, a fragmentação do habitat devido à estrada, assumindo que a estrada é uma barreira, era mais importante do que a mortalidade, porque a densidade de estradas, na verdade, no Brasil é relativamente baixa. Só é alta nas zonas litorais. Claro. No lobo-guará, nesse caso, nós vimos que mesmo com taxas relativamente baixas de mortalidade, podia atingir cerca de 30% da população, o que é um valor altíssimo, e se mantiver, isso pode levar a um aumento do risco de extinção e de contração da distribuição da população. Estas duas espécies, independentemente das estradas, já são espécies muito ameaçadas, não é? Exatamente, portanto, com a conversão do habitat, a fragmentação do habitat, sobretudo, sim, as duas. Estas estradas, para além de poderem funcionar como barreira para as espécies de fauna, nomeadamente para as terrestres, como estavas a dizer, também servem para isolar populações. Portanto, tem esse duplo impacto, não é? Ou seja, não é só o atropelamento em si, é a própria existência da estrada pode funcionar como uma barreira. Exatamente, ou seja, o tráfego automóvel. Se o tráfego de automóvel é tão elevado, os indivíduos nem tentam atravessar a estrada. E se não houver alternativas de acesso ao outro lado da estrada, então pode funcionar como uma barreira e começa a haver populações geneticamente diferentes de um lado e do outro da estrada. E aí consideramos já isolamento das populações. E isso é um fator de risco de extinção. Claro. Mas são as estradas, só te preocupas com as estradas ou há outras infraestruturas humanas, o que chamamos as infraestruturas cinzentas, que estão no teu radar e que vão tendo a tua atenção? Sei lá, as barragens, enfim, não sei se... Não, eu tenho focado nas estradas porque cada vez que nós fazemos um trabalho, logo a seguir temos mais não sei quantas questões que queremos responder e queremos criar ferramentas para melhorar as técnicas de identificação das espécies mais vulneráveis e, portanto, estou ali muito focada na mortalidade das estradas neste momento. Mas essa mortalidade adicional pode ser, as ferramentas que nós queremos desenvolver, pode ser também aplicado para mortalidade adicional devido a outras infraestruturas, sim, e portanto, mas não tem sido esse o meu foco, é com base só na mortalidade nas estradas. E fazia sentido os investigadores das barragens, os investigadores dos postos elétricos, os investigadores das estradas juntarem-se em rede e perceberem de que forma é que a intervenção humana na paisagem, no território, está a ter na fauna? O que tem havido é, por exemplo, organizam-se congressos com infraestruturas lineares e, portanto, aí inclui estradas, ferrovias. Linhas de alta tensão e aí está tudo junto, porque os impactos são mais ou menos os mesmos. Com as barragens não vi ainda, mas eu acho que sim, acho que se for alguma coisa que tenha a ver com atividades humanas e que haja algo em comum, eu penso que sim, porque há técnicas que são iguais. Achas que os mamíferos são das principais espécies atingidas por este tipo de infraestruturas e pela fragmentação e destruição dos habitats?
Aí já é difícil de responder, porque depende das espécies, depende dos grupos. Por exemplo, relativamente às espécies de pouca mobilidade, e aí falo dos anfíbios, o efeito barreira pode ser muito importante e a diferenciação e o isolamento das populações. Okay. Para espécies que se movem mais... por exemplo, o coelho? Sim, ou então grandes carnívoros, Okay. Eles podem se mover mais, isso é bom. De vez em quando podem atravessar a estrada e não sofrer o atropelamento e, portanto, pode não haver tanto efeito de barreira, mas isso também tem que ser mais trabalhado e tentar perceber como é que funciona. Mas, por exemplo, nós fizemos um trabalho com pequenos mamíferos, com telemetria, comportamento, e depois fizemos genética, não vimos grande diferenciação. Não vimos grande diferenciação, e era uma autoestrada com 40 anos. Que foi entre Sevilha e o Elva, porque as nossas autoestradas também eram relativamente recentes e queríamos perceber se já tinham efeito. Portanto, isso é um trabalho que tem que ser feito. Mas há trabalhos, por exemplo, no norte da América, em que eles veem que começa a haver uma perturbação na dinâmica da população, ou seja, só algum tipo de indivíduos é que atravessam a estrada, machos, por exemplo, ou juvenis, e isso começa a alterar a dinâmica da população e pode ter efeitos que nós não conseguimos ainda prever muito bem, mas que não vai correr bem, de certeza. Portanto, é esse tipo de biologia fundamental que nós ainda precisamos entrarmos mais no detalhe e perceber o que é que altera na dinâmica, porque basta eles atravessarem a estrada não é suficiente para nós percebermos qual é o impacto que isso pode ter na população. E a ti o que é que preocupa mais? É uma grande autoestrada que vai de norte a sul do país, como temos a A1 ou a A2, ou são as pequenas estradas municipais, nacionais, que penetram em zonas mais naturais? O que é que para ti tem mais impacto? É assim, olha, nós fizemos um trabalho em que tentámos comparar autoestradas no Alentejo, a A6 e a A2, com as estradas nacionais. E as estradas nacionais eram as mais mortíferas, porque eram aquelas que eram mais bem integradas na paisagem. Estão muito rodeadas de floresta, exatamente, de montado, e o tráfego automóvel é muito reduzido, ou seja, não há uma percepção do perigo. Enquanto que uma autoestrada é uma estrutura muito mais visível, muito mais artificial, é feita sobrelevada ou é encaixada, com passagens inferiores. Então eu diria que se... as estradas nacionais podem ser mais mortíferas até que as autoestradas podem ter o problema do elevado tráfego e podem provocar o efeito de barreira. E aí tem que ser tido em conta que se as passagens estão a ser utilizadas e funcionam como um elemento de conectividade das populações. Se for assim, então pode não haver grande problema. Mas isso é espécie a espécie, porque as espécies respondem de forma diferente, de uma forma surpreendente para nós. Alguma coisa que tenha surpreendido? Queres-me dar algum exemplo de comportamentos que não estavam à espera ou de situações que encontraram que para ti, enquanto investigadora, não era o expectável? Olha, por exemplo, quando nós estivemos a trabalhar com os atropelamentos dos carnívoros, portanto, estávamos a trabalhar raposa, foinho, os principais, geneta, texugo, saca-rabos, e fomos analisar por ciclo de vida, para ver se havia algum momento do seu ciclo de vida em que havia mais atropelamentos. Como, por exemplo, no período da dispersão, ou no período do acasalamento. Exatamente. E o que verificámos é que, por exemplo, para a foinha, eram valores muito mais altos na altura em que estavam a alimentar as crias. Ora, isso é uma indicação de que isto pode ter uma perturbação depois na população. Porquê? Porque os progenitores podem morrer atropelados e as crias... toda aquela prole se perde. Pode-se perder, exatamente. São 2 gerações que se podem perder. E, portanto, estamos a falar aqui de um grupo que é o grupo dos carnívoros. Portanto, todos podem responder de forma diferente e serem vulneráveis de forma diferente. Sim. Eu sei que um dos trabalhos que tens agora entre mãos não está diretamente ligado às estradas, mas continua, obviamente, ligado aos mamíferos, porque é a tua área. Tu estás a coordenar o Livro Vermelho de Mamíferos de Portugal. Queres-nos explicar o que é o Livro Vermelho e qual é a importância do ponto de vista da conservação e do ponto de vista da ciência e da investigação do Livro Vermelho? Esta é a revisão do Livro Vermelho só para mamíferos. Há um Livro Vermelho dos vertebrados, que foi publicado em 2005, e houve uma série de informação que ficou em falta e que não foi possível classificar as espécies. E ficou com um estatuto de pouca informação, ou seja, informação insuficiente.
Este projeto, que é financiado pelo POSEUR e pelo Fundo Ambiental, o objetivo é colmatar essas lacunas de informação e a prioridade são essas espécies que nós não temos informação e que não conseguimos atribuir uma categoria. E outro objetivo é compilar o máximo de informação de ocorrência das espécies que vão servir de base depois para a classificação dessas espécies. Portanto, a prioridade é só algumas espécies. Okay. O que este livro vermelho nos vai dar é, digamos, qual é o estatuto de conservação e a distribuição dos mamíferos em Portugal, é isso? Exatamente, uma atualização do Estatuto de Ameaça, se for necessário, e espero que a atribuição das categorias para aquelas espécies em que não foi possível... Que espécies é que são essas? Essas que têm um estatuto mais indefinido por falta de informação e sobre as quais estão agora a fazer um olhar mais atento? Olha, é quase as espécies todas de morcegos, é a topeira d'água, o leirão, são espécies mais desconhecidas, o arminho, a marta, o gato bravo, o toirão, são essas as espécies que há pouca informação e precisamos de perceber qual é a tendência populacional. E, portanto, na verdade, o que eu estou a fazer é um trabalho mais burocrático, de coordenação de equipas que foram contratadas da Universidade de Aveiro. Que estão no terreno. E que estão a tentar obter informação, principalmente nos sítios classificados em Portugal. E, portanto, são as diferentes equipas das diferentes universidades do Porto, Évora, Aveiro e da Trás-os-Montes e Alto Douro que estão agora no terreno, sim. E depois esse manancial de informação que vai constar nessa atualização do livro vermelho vai ter alguma importância prática? Vai mudar alguma coisa? Pode mudar alguma coisa? Eu penso que sim, porque assim, a partir do momento em que nós sabemos qual é a classificação das espécies, qual é o estatuto de ameaça, isso vai nos conduzir a que elas têm quase que direito à proteção. E então isso vai condicionar, por exemplo, estudos de impacto ambiental, empreendimentos, etc. Portanto, esse estatuto é essencial, base para estratégias de conservação, obviamente. Sei que, e já estamos próximos do final, sei que estás a colaborar, é também enfim, acho que estamos a falar disto em primeira mão, estás a colaborar num estudo no Nepal. Para já, antes de perguntar o que é que estás a fazer no Nepal, queria-te perguntar como é que surge um convite para ir participar num estudo no Nepal. Como é que isso acontece na vida de uma investigadora portuguesa? Bem, nós trabalhamos todos muito em rede e houve um aluno de doutoramento que me convidou para ser orientadora de lá. É uma equipa que são vários do Canadá e americanos e também me quiseram convidar porque eu também colaboro com eles. Portanto, isto vem de colaborações antigas. E quando me convidaram eu disse logo que sim, porque... Já lá foste, portanto? Fui lá, precisamente antes da pandemia, foi na primeira quinzena de fevereiro, para visitar a área de estudo. Na verdade, aquilo é um trabalho extremamente aplicado e por isso é que é altamente entusiasmante e eu Então, que trabalho é esse? É uma estrada que vai ser ampliada e que está a norte do Parque Nacional de Chitwan, que esse parque está a sul do Nepal, fronteira com a Índia, e que tem população de tigre, rinoceronte e de elefante. E eles querem aproveitar a ampliação dessa estrada. Aí o perigo é o rinoceronte ser atropelado ou o rinoceronte atropelar alguém? também pode acontecer, mas aqui o perigo é a estrada estar a funcionar como uma barreira para as populações. Portanto, os indivíduos tentam atravessar a estrada, algumas vezes, como eles são de grandes dimensões, não há muitos atropelamentos. Por exemplo, nós só temos um registro de atropelamento este ano de tigre, mas cada tigre que morre é precioso. Ali para o país é uma espécie icónica para o país. E então, há ali algumas zonas em que eles tentam atravessar regularmente, são zonas de corredor, em que agora se pretende tentar perceber onde é que são essas zonas de corredor para depois implementar medidas e que devem ser, sobretudo, passagens superiores para essas espécies. E como tu dizias, isso é uma matéria muito aplicada, muito imediata. É isso que te dá gozo aqui neste caso concreto? Completamente, porque é que eu sei que vai ser construído mesmo medidas de mitigação. É o trabalho mais aplicado que eu já estive e realmente dá-me um enorme gozo. Sim. E já viste tigre?
Não vi tigre, aquilo tem uma biodiversidade brutal. Só para dar um exemplo, nós pusemos câmaras fotográficas ao longo da estrada para perceber onde é que há as localizações, onde é que há a maior probabilidade, e só em 20 dias numa câmara nós identificámos 17 espécies de mamíferos. É uma loucura. Já trabalhei aqui em Portugal e não tem nada a ver. Ou seja, são espécies de primatas, de vários de felinos, tigre, urso indiano, várias espécies de ungulados, e isso é... Em última análise, essas passagens aéreas vão servir também para toda essa fauna. Obviamente, ou seja, estamos a trabalhar com todas. A grande desculpa é, na verdade, o tigre, as 3 espécies, mas nós queremos estamos a trabalhar com todas as espécies, é para isso mesmo que sim, que queremos. Não vi tigre, também não queria ver tigre, porque a mim faz-me confusão estar a ver as espécies nos seus habitats naturais, porque posso estar a perturbá-las, mas vimos pegada ao pé de uma passagem e foi o momento alto da saída de campo, por isso foi fantástico. É uma pegada enorme, às 7 da noite, ou seja, numa zona de floresta em que não se vê nada, ao pé de uma passagem em que eu tive algum receio se o tigre ainda andava por ali, mas ficámos super contentes porque ele estava a utilizar aquela passagem que era relativamente pequena e até nem é recomendada para tigres, e nós ficámos bastante satisfeitos com isso. Claro, então com essa nota positiva despedimos-nos. Muito obrigado por teres aceito o convite, muito obrigado por esta conversa e pela partilha, e Ciência com Impacto regressa na próxima semana com um novo convidado e com outro tema. Obrigado a todos e até para a semana. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa.